Só da igreja do Senhor, amém? Motivo de alegria estar adorando o Senhor, louvando e agradecendo ao nome dele. Muito maravilhoso até aqui. E agora vamos aprender mais um pouquinho com a palavra do Senhor. No começo a pastora falou que é fácil, né? A gente falar da vida do fulano. E a mensagem de hoje é sobre fulano que está na Bíblia. Eu também fui pego de surpresa de manhã, acabei julgando fulano, falando aqui na escola dominical, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre o fulano, né? Eu estava falando dele hoje de manhã. Então, que os irmãos entendam, vamos abrir a Bíblia lá em Ruth, capítulo 4, versículo 1 em diante. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Boaz subiu à porta da cidade e assentou ali, e eis que passava aquele parente mais próximo, do qual havia falado Boaz. Ele disse: Ei, fulano, vem para cá, assenta-te aqui. E ele veio e assentou-se. Então ele tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assenta vós aqui. E eles assentaram. E logo disse ao parente: Noemi, que retornou do campo de Moabe, está vendendo uma parte das terras, que foi do nosso irmão Elimeleque. E eu decidi fazer saber e te dizer que a compres diante dos que estão aqui assentados e diante dos anciãos do meu povo. Se has de redimir, redime-a. Se não quiseres redimir, declara-me isso, para que eu saiba, porque não há outro que a redima, a não ser tu, e eu depois de ti. E ele respondeu: eu a redimirei. Amém? Vamos concentrar. Então temos aqui um personagem na Bíblia, o fulano, né? Irmãos, na boca de muitos, nós somos o fulano. Cada um de nós, né? Na boca de muitos, somos o fulano. E na nossa boca também tem vários outros fulanos, né? O fulano fez isso, o fulano fez aquilo. A Bíblia fala aqui deste homem. Eu vou fazer um paralelo da história dele com a história relatada na Bíblia, tá? Tudo que eu vou falar nessa noite é um paralelo de história. Não conta mais nada sobre esse fulano da Bíblia, mas conta a história do povo de Israel, onde ele viveu essa história. Então preste atenção nessa história e analise, tá? Para que você possa crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, crescer em entendimento, tá? Deus vai falar comigo, vai falar com você nessa noite. Existia um homem que vivia num tempo onde o povo estava afastado do Senhor. E o Senhor, vendo o povo em declínio, adorando outros deuses, deixa esse povo à vontade e aos seus prazeres. E aí o que acontece, irmão, nesse contexto, é que a terra começa a sofrer aonde eles estão. Os povos começam a ameaçar eles, né? Eles destroem os seus campos, destroem os seus trabalhos, invadem aquela cidade. E um homem chamado Elimeleque, ele resolve pegar a sua família e sair da cidade. A Bíblia não vai dizer se ele vendeu, se ele deu, porque quando o local está em ruínas, em desgraça, não se tem um valor. Ninguém quer comprar uma terra com problema. Você compraria uma terra com problema, sabendo que ali está tendo desgraça, está tendo guerra, está um matando o outro? Então eu não acredito que se ele vendeu, ele vendeu por um preço muito barato aquela terra. E a Bíblia vai dizer que ele pega a sua família e sai para um outro lugar, para uma terra distante, uma terra onde outros deuses são adorados. Não é o Deus dele, não é o Deus do povo de Israel. E ele vai para essa terra, procurando um lugar melhor para morar com a sua família. A Bíblia vai dizer que ele pega a sua mulher e 2 filhos
E ele sai, e ele vai para os campos de Moab. E agora, fazendo um paralelo com isso, esse fulano ele fica nessa cidade, onde estava sendo assolada, onde estava tendo guerra, onde estava cheio de problemas. E ele vive a sua vida ali, enfrentando as suas dificuldades, enfrentando os seus problemas, analisando a vida dele e a vida do povo que viveu ali. Não era uma vida muito fácil. Eu acho que muitos ali, a palavra de Deus vai dizer que muitos se escondiam em cavernas, né, para não ser morto por aqueles que vinham saquear as cidades. Então a vida dele também não foi fácil, foi uma vida difícil. E Elimelec com sua família em outro lugar, ele vai dizer a Bíblia que passado algum tempo ele morre. E fica a sua esposa com seus filhos. Esses filhos, eles casam, né, com duas esposas. E ao passar de 10 anos, esses filhos morrem. Sem ter filhos, nada. Fica só a Noemi e as suas noras. E vivendo esse contexto, vivendo numa terra distante, numa terra estranha, sozinha, sem ninguém a não ser as suas noras, ela ouve falar. Desse período que eu acabei de falar, passaram-se 10 anos. Tá? Ela ouve falar que Deus está abençoando a terra de onde ela saiu. Eu imagino esse homem, que a Bíblia vem dizer, esse tal fulano, ele vivendo naquela situação. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes, o contexto é lá, é o tempo de Juízes, vai dizer que o povo se arrepende e eles veem que está em desgraça e eles voltam para o Senhor e clamam ao Senhor e pedem socorro ao Senhor. Reconheço que só Deus é Deus. E eu falo para você, irmãos, uma coisa que eu consegui tirar dessa palavra é o seguinte: não importa onde você vá, não importa onde você está, se você abandona Deus, as coisas começam a ir declive. Porque aquele que prospera, aquele que cria, aquele que é o nosso Criador, aquele que tem um poder para mudar as coisas, se Ele está com você, você vai prosperar. Agora, quando você abandona Deus, você deixa de olhar para Ele como seu Senhor, e você começa a viver a sua própria vida, as coisas vão ir de acordo conforme a sua vontade, não conforme a vontade de Deus. Então, se aquele que prospera a terra, aquele que cuida dos campos, aquele que cuida das aves, aquele que cuida de todos a sua criação, agora vocês decidem falar: não, eu não quero mais ficar com esse Deus, eu vou adorar esse outro Deus porque para mim é mais fácil, porque para mim é mais confortável. Nós vemos aqui que é um período curto, irmãos. Em 10 anos, pensa você hoje, você está aqui hoje, e 10 anos à frente, o que pode mudar na sua vida? Ela ouviu falar que a terra onde ela saiu agora, Deus estava abençoando, porque Deus levantou um grande homem, interviu para aquele povo, resgatou aquele povo, e agora o povo reconheceu que Deus é Deus. E agora o fulano começa a prosperar. Pelo que eu estudei, isso é fora a Bíblia, tá? Para que vocês entendam. Esse homem, ele se casa e ele constitui família. Esse homem cujo nome não está na Bíblia. Hoje de manhã, nós comparamos ele a Boaz, né? Boaz, pelo que se dá a entender, ele não era um homem casado. Nós comparamos ele porque ele tinha o direito de tomar para ele a esposa, né? Tomar Ruth como esposa. Só que quando ele percebe que ele pode comprar não só as terras, mas que ele teria uma consequência de uma esposa, em consequência daquela escolha que ele fizesse, ele pega e ele toma uma decisão diferente. Ele fala: não quero. E foi fácil para mim, analisando aquele pequeno texto, sem saber da vida dessa pessoa, tomar a minha decisão. Quantas vezes fazemos isso, irmãos? Sem saber da vida do seu vizinho, sem saber da vida do seu parente, sem saber da vida daquele estranho que está ali fora agora. Você toma uma decisão e você julga aquela pessoa e fala: não, ele poderia ter feito, mas não fez, né? A vida dele é muito fácil, tudo acontece mais fácil para ele. Mas e o processo que essa pessoa está passando? Tem pessoas aqui que eu não conheço. Cada um de nós temos um processo. Seria muito simples eu olhar para uma pessoa, analisá-la e falar assim: olha, essa pessoa é ruim, ou essa pessoa é boa.
Né? No primeiro contato com qualquer uma pessoa, o seu eu decide se você se aproxima ou você se afasta. Né? Às vezes você olha para uma pessoa, ela demonstra que ela está nervosa, que ela está brava, e você não quer chegar perto, porque aquilo é como se fosse uma afronta para você. Né? É como se gerasse um perigo para você. E às vezes decidimos, não, essa pessoa é diferente. Mas para outra pessoa que já conhece aquela pessoa, fala, não, aquela pessoa é muito boa. Essa pessoa, ela cuida, ela zela. Ela é uma pessoa importante para alguém. Né? Então vai depender muito de como você analisa esse contexto. E a vida desse homem estava desse jeito que a gente está falando aqui. Ele viveu por esse período turbulento, né? Onde toda Israel estava sofrendo, ele também estava sofrendo. É um homem que, pelo nosso entender da palavra, ele tem conhecimento das leis, ele sabia o que era certo e errado, né? Porque aqui, quando se cita a lei, né, de remidor, ele sabe exatamente do que está falando. E o povo de Israel, eles são costumeiros de estudar, desde pequeno, a estudar o Deus deles, a religião deles, estudar os livros deles. Então ele tinha ciência de tudo isso. Era um homem também aparentemente justo, né? E eu venho fazer aqui, irmão, uma comparação para que vocês entendam que não é simples você olhar para uma pessoa e falar, vale a pena investir nessa pessoa, vale a pena eu tentar trazer essa pessoa, né? Ou então vale a pena eu abandonar isso, vou deixar de lado porque não agrega nada para mim. Essas pessoas, Ruth e Noemi, ela volta do campo de Moab, porque ouve dizer que lá agora Deus está prosperando. E elas voltam, só que elas voltam sem terra, elas voltam sem recurso financeiro, elas voltam sem nada. Nós vemos na história que elas chegam a pegar os restos que caem dos ceifeiros. Ela vai para o campo, né? E ali ela começa a fazer um trabalho. Nós vimos aqui que Deus abençoou em 10 anos. A vida de Ruth, ela vai mudar muito rápido. Porque Deus, ele tem planos. Nós tomamos decisões que às vezes podem atrasar um pouco o plano de Deus, porque Ele nos deixa tomar a escolha, né? Nós temos o livre-arbítrio. Elimelec tomou a decisão de sair, atrasou-se a vida dele, atrasou-se a vida dos filhos dele, mas Deus tinha um plano em tudo isso. Vemos que quando elas voltam dessa maneira, mas Deus, com a sua mão poderosa, estava trabalhando ali no meio de tudo isso, aonde ninguém via, aonde não havia probabilidade nenhuma de sair algo de bom dali. Deus enxergava algo muito grande. Então, às vezes, nós olhamos para a nossa vida e falamos, Deus, olha como é que está a minha vida. A que ponto que chegou a minha vida? Olha só onde eu estou hoje, Deus. Para mim, não tem mais sentido. Para mim, não tem mais saída. O que me resta é viver disso, Deus. Né? E nós vemos aqui que ela não critica, ela não fala palavras assim. Essa mulher, ela vai com amor, com carinho. Ela também estava sofrendo uma perda. Falamos disso hoje pela manhã. Tá? Nós estamos estudando, irmãos, esses livros. Livro de Ruth, e agora o próximo vai ser de Esther. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, venha. Vai ser bênção para vocês. E nós vemos que ela não questiona, ela tem um amor imenso pela sua sogra, né, de cuidado, porque a sogra já era de idade avançada. Era um cuidado que ela tinha com ela muito especial. E ela fala para a sua sogra, me deixe ir fazer essas coletas desses alimentos, né, para que eu possa trazer o alimento também dentro de casa. E Deus está trabalhando nesse contexto. E ela foi logo na fazenda de quem? Fazer as colheitas. Ela faz as colheitas. O dono daquela lavoura, daquela fazenda, a trata muito bem, com respeito, né? Eles ouvem falar também da história dela. Ele ouve falar da história dela, que ela foi uma mulher honesta, uma mulher digna.
que honrou a sua sogra, que não a abandonou. Ela poderia ter ficado com a sua família na sua cidade, porque já não tinha mais filhos, né? Então ela teve a escolha, a sogra deu a escolha a ela: você pode ficar, ou se você quiser ir, venha, né? Na Bíblia vai dizer que ela só dá a escolha de ficar. Então ele estuda essa história e ele trata ela muito bem. Fala para aqueles rapazes da fazenda, os servos dele da fazenda, fala: olha, não trate ela mal. Pelo contrário, deixe cair um pouco mais. E na lei de Moisés, tudo que caía ficava para o mais pobre. Então esse dono da fazenda, ele fala: deixe cair um pouco mais, para que elas possam pegar. Trate bem ela, que ela vai beber da água que ele bebemos, se ela tiver fome, se ela tiver sede, trate ela muito bem. E ele cria uma afeição por ela. E aí nós chegamos nesse contexto histórico, onde se descobre que ela é parente, né? Se descobre que ela é parente e agora alguém tem que ser o remidor dessa pessoa. Alguém tinha que exigir o direito. Boaz queria fazer, por já conhecer a história dela, por saber quem ela era. Ele viu que era uma pessoa honesta, independente da situação que ela estava vivendo. Ela não fez o pedido, né? Ela não suplicou que ele intervisse por ela, nada disso. Houve sim um carinho especial da parte dele por ela, pelo menos é isso que a história nos relata. E aí assim ele toma essa decisão. Então vemos aqui, irmãos, que Deus ele tem meios de salvar pessoas que não eram para ser nada, né? A nossa visão, você olha e fala assim: está perdido, já não tem mais o que fazer. Uma pessoa que não tinha direito, porque ela não tinha direito, ela pertencia a outro povo. Essa lei que nós estamos falando aqui agora, de remidor, se referia ao povo de Israel. Ela é uma moabita. Então nem direito a essa lei ela teria. Entende? Então, o que não é para ser, Deus faz. Aleluia! Ser. E eu pergunto para você nessa noite: qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Nós vimos aqui que duas pessoas diferentes, duas escolhas diferentes, né? Um homem resolve ficar e passar pelos problemas, e o outro resolve sair e procurar alívio em outro lugar. Cadê aí Deus? Às vezes, irmãos, Deus quer que a gente passemos pela porta para reconhecer alguma coisa que estamos falhando. A história aqui nos relata isso. Eles estavam em falha com Deus, e Deus permitiu. Mas assim que eles voltam e falam assim: não, Deus é o meu Deus. Aí Deus muda o quadro deles, né? Os inimigos já não conseguem mais enfrentar, porque tem algo sobrenatural acontecendo com aquele povo. Se nós entrar, nós vamos perder. Nós vemos nas histórias, né, que quando Deus entra, não há quem possa impedir ao mover de Deus. É verdade. Josué, né? Josué, isso é uma grande história, que ele não precisou colocar a mão, Deus fez, não é? Irmãos, Deus ele é especial, ele é tremendo, ele é tudo para nós. Ele pega uma situação destruída e faz tornar algo maravilhoso. E às vezes nós duvidamos um pouquinho desse Deus, não é verdade? Às vezes nós colocamos a nossa vida como se fosse Deus. Será que eu vou conseguir? Parece que nós não acreditamos o quão poderoso Ele é. Porque se a palavra de Deus está dizendo, nós vemos as histórias, porque isso aqui é história, é relato original do que aconteceu. Isso aqui não é uma história que eu estou contando para alegrar a sua vida. Isso aqui não é uma historinha que eu inventei na minha casa e estou trazendo para você nessa noite. Eu estou contando a história de um povo que falhou com Deus, né? Assim como nós falhamos, irmãos. E às vezes colhemos a consequência das nossas falhas. Esse povo falha.
E quando o povo reconhece a sua falha e fala assim, não, Deus é Deus, Deus restitui tudo. Está acontecendo isso agora. Deus está restituindo, a terra é boa, pelo que a gente vê na palavra. Eles estão colhendo muito da terra. A terra já não é mais infrutífera. Agora a terra é frutífera. A terra está dando resultado. Deus está abençoando a terra, Deus está abençoando as pessoas, Deus está abençoando todo aquele povo. Um povo que estava destruído, um povo que estava se escondendo em cavernas para não ser morto, um povo que estava totalmente acabado. E seria o fim daquele povo se Deus não intervisse por eles. Não é verdade? O povo sendo escravo no Egito, quem foi que tirou eles de lá? Outra história bíblica real, né? Outra história bíblica real, que quando Deus quer fazer e o povo reconhece que Ele é Deus, Ele faz. A grandeza do nosso Deus. E agora vamos fechar esse contexto todo aqui para que a gente venha entender. Aí Boaz vai até esse parente mais próximo, porque ele era o primeiro. Ele que tinha o direito, né? Ele seria o segundo. Caso ele não queira, né? Caso o fulano não queira fazer essa remissão, né? Caso ele queira requerir para ele aquele direito, eu posso. Então ele vai até a porta da cidade. E lá ele aceita, ele fica aguardando. Provavelmente ele já conhecia essa pessoa, sabia que ele frequentava a cidade. E aí quando ele vê passar, ele pega e fala para ele, conta a história. Ele fala assim, olha, Noemi voltou, né? Você tem o direito de requerer as terras. Você quer fazer esse papel? Na mesma hora ele fala que sim. Provavelmente a terra já estava valendo. Provavelmente a terra já estava muito mais cara de quando ela saiu. Devia ser uma terra boa, que agora estava dando frutos. Como tem o direito de resgatar a terra, então eu quero. Na mesma hora ele falou, eu quero. Né? É comigo mesmo esse negócio aí. E aí tinha mais alguma coisa. Ele falou assim, olha, se você realmente quer, você tem o direito. Só que você também vai ter que casar com Ruth. E o filho que nascer vai ter direito a essas terras. E aí ele pega e ele volta atrás na sua decisão. Provavelmente era um homem casado, irmãos. Pensa, já pensou? Seu marido chega em casa, né, e fala para você assim, olha, tem uma proposta boa ali, a terra é muito boa, é frutífera e tudo mais. E eu tenho direito a essa terra. Porém, tem algo a mais aí que agora é a parte que complica, né? Agora é a parte que complica. Eu tenho que me casar. Eu tenho que me casar com essa pessoa. Ele não vai para casa, ele não fala com a sua esposa, ele tem que tomar a decisão naquele momento, porque Boaz também era um homem incisivo. Ele era um líder. Ele já queria isso. Então, por isso que ele chamou já os 10 ali e falou, senta todo mundo aí, nós vamos resolver esse negócio agora. Né? Aí ele falou, não, mas ninguém me falou que tinha que casar. Eu quero a terra. Você casa e eu fico com a terra. Né? Seria lindo, seria justo esse negócio. Ele fala negativo, o negócio é o seguinte, ou é o combo, ou é nada. Ou você assume tudo, ou você não assume nada, você passa a vez. E aí esse homem prontamente ele toma a decisão. Irmão, quando você não conhece alguém, é fácil você tomar uma decisão. Eu estou vivendo a minha vida, não me procurando uma coisa que vai me causar um problema. Já pensou? O problemão? Você chegar lá e falar, galera, é o seguinte, entrei ali numa situação e agora eu tenho uma outra esposa. Com ela veio umas terras e tal. Então aí já ia ser amassado. E ele, então, como ele não conhece a história, esse foi o nosso julgamento hoje, irmão. Por isso que eu trouxe essa palavra. Quando eu cheguei da aula, estou trabalhando, estou falando, olha, você está dando uma mensagem. Isso tinha me chamado a atenção na parte da manhã. Eu não falei sobre isso porque não tinha conteúdo nenhum para falar desse estranho, né? Então, eu comecei a fazer uma análise.
Eu vi que ele era um homem casado, eu vi que ele viveu o período todo ali naquele lugar. Ele era primo, pelo que eu vi, né? De Elimeleque. Eu acredito que seja primo. E eles estavam vivendo no mesmo tempo, entende? Então um tomou uma decisão de ficar e o outro tomou uma decisão de ir. E aí ele ficou, ele não tinha ciência nenhuma do que tinha acontecido na vida do primo. O que chega para ele é uma proposta. E ele se nega a proposta, fala assim: olha, eu te dou o direito. O direito é seu. Então eles firmam um negócio ali, e agora Boaz volta feliz, né? Volta feliz, porque ele tinha achado graça na moça. Ele achou ela interessante. Né? E para ele não era um problema. Eu acredito que ele não era casado também. Né? Eu não fiz essa pesquisa, irmãos, para saber se ele era casado ou não. Mas a Bíblia mostra que ele tinha interesse na Ruth. E aí, irmãos, olha só para você ver que coisa interessante, né? Deus, ele não escolhe as pessoas. De uma pessoa improvável, de uma cultura diferente, né? Uma pessoa de outras terras, de outra dinastia, como diz o Gessé, que ele é mais culto do que eu, de outra dinastia, etnia, já está falando errado, de outra etnia, de outro lugar, de deuses diferentes, e agora vai ter linhagem, a linhagem do rei Davi, que descende nosso Jesus Cristo também. Então, irmãos, todos nós somos importantes para Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. A mão dele, ela é poderosa para tirar a gente daqui e colocar aqui em pouco tempo. Em pouco tempo. Se você acompanhar a história bíblica, você vai ver o povo subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Que eu falo subindo e descendo em problemas. Porque enquanto Deus está abençoando, o povo esquece de Deus. Quando Deus tira a mão, acabou as bênçãos, né? Aí o povo lembra que existe um Deus. Por que não há uma constância? Por que não há uma constância? Se já temos a resposta. Filho, vou te abençoar. O que me pedires, lhe será dado. Se pedir com os pés, vai receber. Batei, e a porta se abrirá. Deus tem promessas de bênçãos e vitórias para todos nós. O problema são as nossas escolhas. Eu já fiz algumas ruins. Eu venho aprendendo com as minhas escolhas, irmãos. Graças a Deus não aconteceu comigo o que aconteceu com Elimeleque. Né? Ele não teve tempo de tomar uma escolha diferente no meio do caminho. O tempo era aquele para ele. Tomou a decisão errada, morreu na decisão errada. Que triste, irmãos. Que triste essa vida dele. Né? Mais triste ainda a vida da esposa, porque ela sofreu mais. Perdeu o marido, depois perdeu seus 2 filhos. E eu acredito que ela também estava uma vida difícil demais. Para ela falar assim: eu preciso me levantar, preciso procurar algo diferente, preciso fazer alguma coisa. A vida dela já era muito difícil. Ela só fala assim: olha, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para o meu povo, vou voltar para o meu Deus, vou aguardar os meus dias. Pelo menos é isso que eu entendo, né? Porque ela decide falar assim: deixa tudo atrás, volta cada um para sua casa, esquece esse negócio. Eu vou voltar para lá, porque Deus está abençoando lá, e só aconteceu desgraça na minha vida. E eu sei que eu estando perto de Deus, as coisas são diferentes. E é assim, irmãos. Nossa vida é assim, né? É assim. Nós estamos constantemente errando e acertando, né? Errando e acertando. Eu peço a Deus para que Ele conduza os nossos passos, principalmente o meu e o da minha família. Me ensine a ser um homem digno. Me ensine a ser um pai presente na vida dos meus filhos. Me ensine a ser também um bom obreiro na sua casa. Para que eu não venha pagar as consequências, irmãos. Porque as consequências são doloridas, são doídas de se passar. E eu não quero viver uma vida assim. E eu acredito que nenhum de vocês quer viver uma vida assim. E Deus ele traz para nós essa lição hoje. Filho, você está ouvindo
uma palavra, onde houve duas escolhas, o final foi bonito. Boaz casa, tá, irmãos? Casa com essa mulher. Boaz tem filhos com essa mulher. Boaz viveu uma vida com essa mulher. A história terminou bonita. É uma história muito linda, muito rica de detalhes, né? Nós estamos falando dela, já tem o quê? 4 semanas? 4 semanas. 4 domingos que nós estamos falando sobre a mesma história. E todo dia tem um assunto diferente. Então, é uma história rica, é uma história bonita de se ouvir, de se entender. Nós falamos aqui de tudo, né? Nós entendemos quando aconteceu, como aconteceu e o plano de Deus perfeito para que chegasse naquele momento. Então, saiba que você também é especial. Saiba que você também é importante para Deus. Só que Ele vai agir conforme as suas escolhas. Pode ser rápido, pode não ser, pode demorar 10 anos. No caso de Ruth parece, porque a história nos diz, que foi bem rápido o processo, né? Foi um tempo de colheita, pelo que a Bíblia relata em uns 2 meses, né? 2 meses de colheita, pelo que fala lá, acho que é abril. Enfim, isso é conteúdo extra-bíblico, tá? Histórias de historiadores. Mas houve-se o período da colheita, passando-se a colheita, ela trabalhou todo esse período. Não foi assim, chegou, achou graça, Boaz achou ela bonitinha e pronto, casou com ela. Não, ela teve que trabalhar. Ela teve que aceitar a condição que ela estava, certo? Até que Deus mudasse a condição dela. Então, você precisa entender qual que é a sua condição hoje. Aceite a sua condição hoje e peça para que Deus haja na sua vida para mudar. Porque Ele tem esse poder de mudar. Para onde você queira ir com Deus, Ele vai junto com você. Ele é um Deus infinito. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus compreensivo. E Ele é um Deus justo. Justo. Ele é muito justo. Ele é a justiça. Tá? Então, que nós venhamos acertar mais do que errar. Nós só precisamos analisar nossa vida e falar, olha, já errei aqui, agora eu preciso acertar. Agora eu preciso acertar, porque eu já errei. Então, se eu já errei, agora, se eu acertar e Deus estando comigo, eu vou vencer. Amém, irmãos? Essa foi a mensagem que o Senhor trouxe para nós. Eu aprendi bastante com ela. Eu não vou falar mais da vida do fulano, tá? Fulano também parece que foi muito bom. Passou por umas boas esse fulano. Passou por umas boas, né? Ele teve uma história assim, difícil também. Reconheceu que Deus era Deus, foi abençoado. Foi abençoado. Assim como eu, você vai ser. Mais. Nosso Deus é infinito, irmãos. Em bênçãos, em milagres, em todas as coisas. Deus abençoe os irmãos e fiquem com essa palavra.